Hoje nós estamos recebendo a médica, ela que é endocrinologista, é nutróloga, a doutora Bárbara Gabriela Silva Santos. Bom dia, doutora. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, amigo, bom dia. Gente, o motivo da doutora Bárbara aqui é para falar de um assunto muito importante, que todo mundo tem dúvida: emagrecimento e o uso das famosas canetinhas. Doutora Bárbara, por que as pessoas têm tanta dificuldade em emagrecer? Quando a gente fala de obesidade, eu acho que um dos maiores estigmas que a gente tem é entender que a obesidade é uma doença crônica. Então, é uma doença crônica e, além de ser crônica, ou seja, não tem cura, ela é recidivante, ou seja, ela tem um alto grau de recidiva, um alto grau da pessoa voltar a ganhar peso novamente. Por isso que eu acho que um dos pontos mais importantes quando a gente está falando de tratamento de obesidade é entender que ele é a longo prazo e que o paciente ele tem que ser para sempre vigilante, eu falo assim, porque se ele deixar o tratamento de lado, assim como doenças crônicas a gente categoriza também diabetes, pressão alta, etc. Então eu sempre faço essa comparação com os pacientes. A obesidade é da mesmo hall de diabetes e pressão alta. Uma vez que a gente deixa de tratar o paciente com pressão alta, ele deixa de tomar medicação, a pressão dele vai subir. Assim como um paciente com diabetes, por exemplo, se ele deixa de tomar as medicações para diabetes, a glicose dele vai subir. A obesidade é a mesma coisa. Então, se o paciente deixa de tratar ou deixa de tomar a medicação, seja medicação, dieta, atividade física, enfim, o tratamento que for prescrito, se ele deixa de lado, ele vai voltar a ganhar peso novamente. Então, por isso que eu falo, o tratamento ele é a longo prazo. Uma das grandes perguntas que os pacientes fazem pra gente quando a gente está instituindo o tratamento de obesidade é: até quando eu vou usar essa medicação? Ou até quando eu vou ter que tratar? Ou por quanto tempo eu vou ter que fazer dieta? Eu acho que um dos pontos importantes é a gente desmistificar. É para sempre, porque a gente está lidando com uma doença crônica. Então, o metabolismo do paciente com obesidade, ele é diferente, a genética é diferente. Então, a gente tem um fator genético que impacta de grande parte disso. Então, por isso que eu falo que é aquela corda ali que está sempre afiada, né? Se o paciente, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Se ele volta aos velhos hábitos, se ele deixa de fazer atividade física, ou se ele deixa de usar a medicação, a chance dele voltar ao peso anterior, ela é muito grande. Nós estamos aqui com a campanha da Unimed dizendo dia 1, né? Você tem que começar um dia, não é verdade? E ter aquela vontade de emagrecer e, naturalmente, no dia a dia, né? Sim. Se cuidando, não é verdade? Né? Sim. Porque senão a pessoa não chega lá, né? Eu falo que o ambiente, a gente categoriza, é importante entender qual ambiente o paciente está inserido. Se ele tem um ambiente familiar que a gente considera obesogênico, ou seja, com grande disponibilidade alimentar, de alimentos altamente calóricos, se o paciente tem um ambiente que não tem uma cultura de atividade física, a chance dele começar e, inclusive, manter o peso perdido é muito grande. Porque a questão da obesidade não é falta de vontade. Então, as pessoas elas tendem a associar a obesidade como uma doença comportamental. Como se fosse o preguiçoso. Exatamente. Preguiça. E exato. não é, né, doutora? É Exato. Doença. Se o paciente ele é obeso porque ele quer, ele é obeso porque ele come muito e ele é obeso porque ele não faz atividade física. Em parte, isso é verdade. Mas no fundo, no cerne do processo, é que a obesidade ela leva esse processo. Então, é uma doença que se autoalimenta. Então, o paciente, o fato dele ter obesidade faz ele comer muito e faz ele ser inativo do ponto de vista em relação à atividade física. Então, na verdade, a gente tem que quebrar isso e as medicações, elas vieram para ajudar a gente nesse processo. A medicina inovou muito, está bem desenvolvida, e agora as canetas, as famosas canetinhas, Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, né, que tá aí famoso na moda, são as medicações que prometem aí emagrecer até 15% do peso corporal em cerca de 60 semanas, é isso, doutora? Isso, podendo chegar acima de 68 semanas a até 23% do peso corporal, como o Mounjaro, que é a tirzepatida. Quem é que pode fazer uso? Qualquer pessoa pode aplicar? Precisa de receita médica? O que a senhora tem aí a orientar os nossos ouvintes internautas? A partir dessa semana, a Anvisa colocou uma pauta, né, que agora para fazer compra dessas medicações você precisa de receita médica. Justamente porque estava tendo um consumo assim indiscriminado com automedicação, por conta própria, etc. Então, quando a gente está falando, quem é o paciente que pode ser indicado a tomar a medicação? Todo paciente com obesidade ou com um sobrepeso associado a comorbidades, seja pressão alta, diabetes, etc. Então, a gente vai direcionar, não é a mesma medicação para todos, a gente vai entender principalmente perfil alimentar. Então, qual é o padrão alimentar, comportamento alimentar, histórico, quanto tempo esse paciente ficou nesse alto peso, né? Então, assim, quanto maior, a gente sabe que quanto maior o peso que ele chega, mais difícil ele perder aquele peso. Então, a gente vai indicar de maneira individual aí para cada paciente.
tem pacientes, né, que fazem redução de estômago e etc. tal, e depois volta tudo outra vez porque a pessoa não tem força de vontade de deixar de comer muito, não é verdade? Come com os olhos. Sim. É isso aí. Tem gente, doutora, que come emoções, a gente pode afirmar isso? Porque tem pessoas que falam assim, não, eu não faço a ingestão do número de calorias que é o necessário diariamente, mas estou sempre engordando. Tem demais. Vê isso no consultório? Tem muito, na verdade, quando a gente vai entender a fisiologia da obesidade, os hormônios, eles têm uma relação muito grande nisso e comportamento alimentar tem muito grande com isso também. Então, quando a gente tem um público muito importante, que é a mulher na pós-menopausa, a gente sabe que ela ganha peso por vários fatores. E um dos fatores é do comer comportamental. Então, ela tem uma baixa de hormônios relacionados ao prazer, como serotonina, dopamina, endocarbinoides. Então, ela busca essa falta dos hormônios do prazer na comida. E, geralmente, alimentos altamente palatáveis. Então, a gente tem relatos de paciente, por exemplo, de pós-menopausa, que não gostavam de doce. E depois da menopausa começaram a querer doce, porque o doce ele tem essa característica de te dar, que a gente chama de comfort food, né? Então, é um alimento ali confortável que te dá uma sensação de prazer imediato. É um prazer, né? Uma canjica bem docinha. Oh, meu Deus do céu. Ô, doutora, quando começar aí a cair a ficha e falar, é hora de procurar o médico? Eu acho que todo paciente ali, quando a gente pensa em longevidade, hoje a gente lida com uma medicina muito buscando isso, né? A longevidade, então envelhecer com saúde. E o envelhecer com saúde está muito atrelado à medicina preventiva. Então, acho que 30 anos, 35, ou então um paciente que tem 30 anos hoje e tem alguma comorbidade, seja obesidade ou não, é interessante procurar um médico para fazer rastreio. Nós conversamos com a médica, endocrinologista, nutróloga, a doutora Bárbara Gabriela Silva Santos. Doutora, a senhora vai voltar, né? Porque temos muitas perguntas aqui. Deixa o seu Instagram, onde te achar? Meu Instagram é DRA Bárbara Silva. Muito obrigada.